Em 2025, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 142 mil novos processos por assédio moral, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. E o que chama a atenção nesse número é que a maior parte dessas ações foi movida contra empresas cujos donos nunca souberam que o assédio estava acontecendo. Acredita? Pois é, o assédio moral no ambiente de trabalho raramente vem do empresário diretamente, mas de um gestor intermediário, supervisor, de um líder de equipe que a empresa colocou nessa posição e nunca orientou sobre os limites do que pode e do que não pode fazer. E quando a ação chega, é a sua empresa que responde, não o gestor individualmente. É por isso que aqui nesse vídeo eu vou te explicar o que caracteriza assédio moral na legislação trabalhista e como a sua empresa pode acabar respondendo por conduta de terceiro. E o que precisa existir para que esse tipo de situação seja identificada e interrompida antes de virar um processo. Fica até o final que eu vou te mostrar os erros que mais levam empresas a perder essas ações, mesmo quando o próprio gestor causador já foi demitido. Antes, quero me apresentar. Eu sou a Jéssica Castro, eu também sou empresária, eu tenho mais de 10 anos no mercado e eu estou aqui para ajudar em tudo que a sua empresa precisar. Então, já se inscreve no canal para receber esse tipo de conteúdo toda semana. O assédio moral no trabalho é caracterizado pela exposição do colaborador a situações humilhantes, constrangedoras ou vexatórias de forma repetitiva. É essa palavra repetitiva que é importante, porque o episódio isolado ele pode gerar processo por danos morais, mas o assédio moral pressupõe uma conduta continuada. A Justiça do Trabalho analisa o assédio moral por três perspectivas distintas, e você, empresário, precisa entender cada uma delas. O assédio moral vertical, descendente, ele é o mais comum. O superior hierárquico, seja um gerente, coordenador ou supervisor, adota uma conduta repetitiva que humilha, intimida, constrange o colaborador. Cobranças abusivas em públicos, ameaças veladas de demissão, exclusão deliberada de informações necessárias para o trabalho, metas impossíveis como forma de pressão, comparações humilhantes entre colaboradores, tudo isso entra nessa categoria. Assédio moral horizontal, praticado entre colegas de mesmo nível hierárquico. A empresa responde quando tem conhecimento da situação e não toma nenhuma providência. Ou seja, a sua missão diante de um conflito documentado é tratado pela jurisprudência como cumplicidade. Assédio moral organizacional. Esse é o mais perigoso para o empresário. Ele ocorre quando a própria política da empresa e não uma pessoa específica cria um ambiente abusivo. Pressão sistemática por metas inatingíveis, controle humilhante de pausas, exposição pública de resultados negativos, ameaça coletiva de desligamento quando esse padrão se instala na cultura. A responsabilidade é da empresa como um todo, independente de qualquer gestor individual. Em qualquer uma dessas três formas, o colaborador tem o direito de pedir indenização por danos morais. Inclusive, dependendo da gravidade, pode pedir a rescisão indireta do contrato, que funciona como uma justa causa contra a empresa, com todos os custos que isso representa. E é exatamente sobre a rescisão indireta que preciso te alertar agora, porque ela transforma uma ação de danos morais em algo muito mais oneroso para a empresa. E poucos entendem como funciona isso na prática. A rescisão indireta é o direito do colaborador de considerar o contrato encerrado por culpa grave da empresa, sem precisar pedir demissão e ainda receber todas as verbas rescisórias como se tivesse sido demitido sem justa causa. Aviso prévio, multa de 40% sobre FGTS, seguro-desemprego. Quando um colaborador prova que sofreu assédio moral de forma continuada e que a empresa não fez nada para interromper, a Justiça do Trabalho pode reconhecer a rescisão indireta. O resultado para a empresa pagar tudo o que pagaria em uma demissão convencional e também a indenização por danos morais. E aqui está o ponto que pega muitos empresários de surpresa. Se a empresa, ao tomar conhecimento do assédio, decidiu demitir o gestor responsável, isso não encerra a responsabilidade. O colaborador ainda pode mover a ação e a sua empresa ainda responde pelo período em que o assédio ocorreu. Um exemplo real que já atendi foi um caso em que uma empresa demitiu um supervisor após receber uma reclamação interna sobre o seu comportamento com a equipe. Ele acreditou que resolveu o problema, mas 2 meses depois, dois colaboradores daquela equipe entraram com ações separadas, alegando assédio moral continuado durante 14 meses.
Só que a empresa ela não tinha documentação de nenhuma das reclamações anteriores, não tinha registro de qualquer advertência ao supervisor e não havia um canal formal de denúncia. O fim, você já deve imaginar. As duas ações foram procedentes. Inclusive, eu já publiquei aqui no canal um vídeo explicando em detalhes como a empresa deve aplicar a justa causa ao gestor que pratica o assédio, sem transformar essa demissão em outro processo. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link na tela. Assiste depois de terminar esse vídeo aqui. Agora eu vou te mostrar o que a sua empresa precisa ter estruturado para, ao mesmo tempo, reduzir a ocorrência de assédio moral e ter condição real de defesa quando uma ação aparecer. Primeiro, um canal formal de denúncia. Toda empresa precisa ter um canal, seja ele um e-mail, uma ferramenta digital, um processo formal com o RH, pelo qual o colaborador possa reportar situações de assédio sem medo, de retaliação. Quando esse canal existe, está documentado, a empresa demonstra que criou mecanismo de proteção. Quando ele não existe, qualquer omissão interpretada como negligência. Segundo, toda denúncia recebida precisa ser registrada e tratada. Receber a denúncia e não fazer nada é pior do que não ter canal nenhum, porque prova que a sua empresa sabia e ignorou tudo. O protocolo mínimo é registrar a denúncia, ouvir as partes envolvidas, documentar o processo e tomar uma decisão formal. Seja ela uma advertência, uma transferência de setor ou até uma demissão. Terceiro, treinamento periódico de líderes sobre a conduta e limites. Muitos gestores praticam assédio moral sem ter consciência disso. Uma cobrança de resultado em tom agressivo em uma reunião de equipe, um comentário público sobre o desempenho de um colaborador, uma mensagem de madrugada exigindo resposta imediata. Essas condutas são comuns em culturas organizacionais de alta pressão. Todas elas podem fundamentar um processo. A empresa que treina os seus líderes periodicamente sobre o que constitui assédio e que documenta tudo tem um argumento de defesa muito forte. Quarto, política interna de combate ao assédio por escrito. Desde 2023, a Lei 14.457 exige que empresas com CIPA tenham políticas de prevenção ao assédio sexual e moral implementada. Mas, independente do tamanho da sua empresa, ter esse documento formalizado e assinado pelos colaboradores é uma camada de proteção jurídica que poucos empresários conhecem e menos ainda utilizam. É importante você entender que uma empresa que tem essas 4 estruturas funcionando não é imune a processo de assédio, mas ela chega a esse processo em posição completamente diferente. O assédio moral é um problema que começa na cultura da empresa antes de chegar na Justiça do Trabalho. E a responsabilidade de constituir um ambiente onde isso não aconteça ou onde é tratado quando acontece é sua, empresário. Agora me conta, a sua empresa ela tem algum mecanismo formal de denúncia de assédio hoje? Me conta nos comentários. Vamos conversar. E não se esqueça de se inscrever no canal para os próximos vídeos.